Você criou uma editora para editais públicos, né? Que é um canal que muitos empresários não exploram esse canal de vendas, né? Como vocês criaram esse canal? Como vocês chegam nas secretarias de educação para poder implementar esse produto, esse serviço que é transformador? Olha, como meus pais, eles trabalharam muito na gestão educacional, sempre teve muito esse contato com secretários. E querendo ou não, eles acompanharam muito o processo de crescimento. Então, eles viam os vídeos de finanças que eu gravava. Quando teve o lançamento do meu livro, eles foram convidados a comparecer. Inclusive, foi quando eu fiz a minha primeira palestra na minha vida, foi no lançamento desse livro. E foi quando começou a ter um interesse ainda maior. Teve muitos municípios que já estavam demonstrando interesse justamente por esse livro. Porque imagina, um livro de uma autora amazonense para alunos da rede pública amazonense. Então, é algo que tem muito interesse. E hoje, até hoje, eu gosto muito da rede pública, eu gosto muito dos canais públicos para vender. Porque, além do fato de hoje eu acreditar que muitas empresas, elas não têm esse foco, inclusive é algo que às vezes eu fico, nossa, pilhado, porque realmente é muito dinheiro que o pessoal deixa na mesa, que o pessoal não aproveita as oportunidades nessa parte. Tem muitas oportunidades, mercados legais, mas às vezes as pessoas realmente elas ficam visando apenas em um canto, apenas um lugar, e acabam competindo com um montão de gente pelas migalhas que estão sobrando. E, para mim, sempre foi muito bom trabalhar com a rede pública, principalmente nas escolas. Os maiores movimentos mesmo de alunos eu sempre vi por parte dos municípios. Ano passado, eu estava em turnê em dezembro, a turnê Henrique Amazônia. Eu ia falar dela. Que foi justamente uma turnê passando por vários municípios que adotaram o programa de ensino. Então, tinha lugar onde era, por exemplo, 1.500 estudantes, 800 estudantes que eu passava dos municípios. Então, era toda a quadra lotada de cadeira, dos alunos sentados. E era alunos que você via o quanto estavam trabalhando o projeto. Inclusive, eu até comentei isso lá, que no mesmo município que eu tinha recebido o comentário do professor, porque antes eu tinha passado só para os professores, eu fui nessa turnê também, só que agora tinha sido para os estudantes. Só que antes de eu entrar, é até um negócio muito doido que eu achei foi professores que falaram antes de mim, professores relatando o que o programa tinha atingido nas escolas, como eles tinham trabalhado, como os alunos estavam reagindo, o impacto, a transformação que tinha causado. E eu lembro que eu fiquei muito emocionada. E até eu comecei a minha palestra bem diferente ali, falando dessa história, de como eu tinha feito a minha primeira turnê lá, e agora estava voltando nessa nova turnê e estava recebendo todo esse retorno sobre como os professores tinham levado para os estudantes. E agora eu poderia trazer ainda mais da minha história para os estudantes que tinham estudado as histórias dos meus livros. Então, sinceramente, sempre vi um movimento muito grande da parte da gestão pública. E realmente, porque eu acredito que hoje no Brasil a gente tem muito do preconceito. Ah, é pro governo. A gente ouve o governo e já começa a pensar em um montão de coisas. E eu vejo que realmente tem pessoas que vão estar com segundas intenções. Inclusive, já recebi propostas bem decentes de, por exemplo, pessoas querendo colocar outra pessoa como sócio na empresa, daí eu venderia para tal lugar, daí meio com laranja ali. Já recebi esse tipo de proposta. Tem pessoas ruins, mas também tem muitas pessoas boas que são dedicadas e que merecem ser reconhecidas pelo seu trabalho. E, felizmente, para a graça de Deus, sempre essas foram o tipo de pessoas que mais encontrei no meu caminho. Que legal, que legal. Então a gente tem que desmistificar isso. A gente não dá para tapar o sol com peneira, a gente sabe que tem, mas não é uma generalização, né? Existem pessoas boas, né? E eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas boas no caminho em relação a isso daí. Você fez essa turnê, né? A Rica Amazônia, você passou pelas comunidades ribeirinhas, Tabatinga, Benjamin Constant, toda a região de fronteira. E você fez um documentário disso? Como que foi isso daí? Conta essa experiência, o que te motivou. Ai, foi muito legal o documentário. Eu sempre tive a curiosidade de como seria gravar um documentário. Por exemplo, eu sempre gostei muito de assistir, de acompanhar. E quando surgiu essa ideia de primeiro criar o manifesto da minha empresa, da Malu Finanças,
teve essa ideia do manifesto, mas depois, como teria essa turnê, já estava programada, né? Teve a ideia, por que a gente não grava como um documentário? Imagina as imagens que vai ter, sabe? E com isso surgiu o documentário. Foi muito legal. Eu fiquei com dó do pessoal, porque, nossa, suaram demais, tiveram dor de cabeça, não foi, mãe? Mamãe tava olhando pra eles com uma dor. Porque vocês têm que entender, gente, que a Amazônia é a Amazônia. Então foi ficar 12 horas em uma lancha. Eu dormi na lancha, dormi lá com meu saquinho de dormir, lá no chão. E é calor, é muito calor. E daí é umidade, é você acordar às 5 da manhã pra pegar 1 hora de voadeira mesmo, com vento na sua cara. E aí é o sol de lascar, mas é uma alegria, tudo vale a pena. Além da criançada que a gente vai, que os jovens que a gente encontra, é todas as histórias que a gente ouve. Então, o pessoal ficou muito feliz depois do documentário. Ficaram cansados, a equipe? Ficaram, mas ficaram muito felizes. Ficaram muito entusiasmados mesmo com as histórias que tem lá. Foi realmente uma experiência fantástica, gostei muito. E eu já tinha feito bastante outras turnês, viagens para o interior mesmo, então agora foi diferente porque tinham câmeras acompanhando, então tinha vezes que eu tava lá. E daí, sabe? Tive de ficar prestando mais atenção na postura e tal. Olha, estalou até minha costa aqui. E foi uma experiência muito marcante, eu gostei. Que legal, que legal. E ainda olhando para o teu negócio, hoje você tem representantes comerciais, né? Que vendem que levam, né? As soluções que vocês têm para as escolas. Qual foi a estratégia de contratar esses representantes? Onde eles te levaram? Né? Esse canal te levou até onde? Lugares que talvez você não conseguiria chegar, chegou com o representante. Como foi isso? Empresário, eu vou direto ao ponto. Se quanto mais a sua empresa cresce, mais você trabalha, menos dinheiro sobra no final do mês, isso não é uma empresa, isso é um castelo de areia. E a boa notícia é que isso tem conserto. E o caminho para resolver isso já foi percorrido por mais de 9.500 empresários aqui dentro do EAG. O primeiro passo para você sair dessa situação é fazer um raio-x da sua empresa. É um diagnóstico gratuito que vai mostrar qual estágio a sua empresa está e qual pilar atacar primeiro para você resolver esse negócio. Cresce, trabalha, quanto mais cresce, mais trabalho e no final do mês menos dinheiro vai sobrar para você colocar no teu bolso. Isso aqui é muito rápido, o link está aqui embaixo, ó, se você estiver vendo pela TV, tem o QR Code aqui, escaneia o QR Code, e se você quiser que o nosso time olhe a sua operação de perto, agenda uma conversa com a gente na página final. Tá esperando o quê? Vai lá! Foi justamente isso. Como eu falei, antes a gente, por exemplo, dos primeiros anos, só estava presente no Amazonas. E quando a gente vai expandindo para outros lugares, não apenas por representantes, mas, por exemplo, eu participei da Bet, que é o maior evento de educação da América Latina. Não é a Bet de apostas. Um montão de gente fica me perguntando isso. E aí, por exemplo, um evento como esse leva para vários outros lugares. Também participei da jornada Bet, já no Nordeste. E os representantes, eles justamente vêm para que você chegue em lugares que só com seus bracinhos você não consegue alcançar. E é uma parte muito importante mesmo. Então, hoje, como a gente estava até essa descoberta hoje, porque a gente vai somando esses estados na nossa cabeça, mas a gente não para pensar que realmente está presente em todas as regiões do Brasil hoje o projeto. Então, o programa. Então, se isso é possível, é por causa de todos os colaboradores que levam para longe, que conversa, que tem esse contato com as escolas mais de perto, que consegue marcar evento, que consegue marcar tantas coisas, que é uma colaboração muito importante. Que até uma parte de delegar, você saber quando, às vezes, terceirizar ou conseguir colaboradores, parcerias de fora. Legal. E qual que é a tua estratégia para levar isso para mais escolas? Para levar para 10 vezes mais escolas? Como que você pensa? Como você elabora? Qual que é o caminho que você está criando isso daí? Olha, para mim, sinceramente, sempre veio um negócio muito natural esse de expandir as escolas. Principalmente porque a escola, gente, elas se comunicam muito entre si. Não parece, mas elas estão sempre se comunicando. Tanto escola pública quanto privada. Tem sempre uma conversa entre si. Então, é o seguinte. Então, sempre foi algo muito natural. Para mim, para minha equipe, a gente sempre focou muito mais na parte de criar um bom material, de criar bons livros que atendessem o que os nossos clientes já pedem.
E com isso, naturalmente, vinha novos clientes. Mas é claro que para isso acontecer das vendas, você também tem que ir atrás. Até por isso que a gente tem representantes, até por isso que a gente marca presença em eventos de educação, e até por isso que a gente marca presença até na internet. Então, por exemplo, meus planos para esse ano, muitos são principalmente o lançamento da segunda edição do meu primeiro livro e também do Investimentos, que já vai ser atualizado. Inclusive, estou muito animada para colocar a parte do Tesouro Educar Mais, que eu quero fazer, porque mudou muito dessa parte dos investimentos de uns anos para cá. De uns anos para cá. Foi em 2023, faz 3 anos já, e já tem coisa para adicionar. Mas, enfim... Eu vejo que quanto mais você expande, atualiza o material e trabalha para ter qualidade, mais as escolas reconhecem. Foi até o que eu falei, às vezes uma mesma escola vira um cliente maior, porque percebe o sucesso no 5º ano e já quer adotar para o 4º, já quer adotar para todo o fundamental. E daí recomenda para outra escola, daí tem essas associações que sempre estão recomendando entre si dos livros e tal, dos editais. Então, realmente, dessa parte dos clientes é continuar fazendo material de qualidade, marcando presença em eventos e sempre com uma colaboração com os nossos representantes.